Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Você está feliz? Aleluia. Vamos orar. Aleluia. Obrigada, Senhor. Porque o Senhor tem pensamentos de paz. O Senhor diz em sua palavra: eu é que sei que pensamentos eu tenho sobre vós. Ô Senhor, e nós nos apossamos, Pai, da Tua palavra. Nós nos agarramos à Sua palavra, Pai, essa manhã, Pai. E nós queremos, Pai, Te agradecer, Senhor, porque essa é uma manhã, Pai, de ensinamento, Pai. Essa é uma manhã, Pai, de libertação, porque a Tua palavra nos liberta. A Tua palavra nos transforma. A Tua palavra, Pai, nos coloca, Pai, no lugar em que nós nunca deveríamos ter saído, Pai. Por isso, Senhor, nós queremos Te render graças por essa manhã. Porque tudo está bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Obrigada, Pai, porque tudo vai bem. Nós Te rendemos graças, Pai, porque o Senhor nos acordou essa manhã. Nós Te rendemos graças, Pai, pelo café que nós tomamos essa manhã. Nós Te rendemos graças, Pai, porque nós estamos no melhor lugar. Nós estamos em um lugar espiritual. Nós estamos, Pai, em um lugar em que o Senhor, Pai, nos colocou, Pai. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E esse reino, Pai, ele é de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Nós queremos, Pai, Te agradecer, Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra que é poderosa. Obrigada pela Tua graça, Pai. Obrigada pela Sua unção, Pai, nesse lugar, Pai. Nos ensinando a respeito de todas as coisas. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, gente. Aleluia. Aleluia. E você está bem? A Bíblia vem falando assim, irmãos. Mateus, no capítulo 22, no versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amém? Muitos de nós, irmãos, como domingo passado foi falado, né? A gente se importa muito, a gente fala muito a respeito do Espírito. Mas sabe, irmão, a tua alma, ela é importante. Os teus pensamentos, eles são importantes. A Bíblia diz que nós podemos, como filhos de Deus, nascidos de novo, trazer cativo a nossa mente à obediência de Cristo. Amém? Então, tudo que ficou lá fora, que fique lá fora. Amém? Então, já que você veio, receba tudo da parte do Senhor. Nós precisamos, irmãos, envolver tudo que está em nós, tudo que há em nós, porque foi Deus que nos criou, foi Deus que nos formou para o louvor da sua glória. E sabe, irmãos, Deus quer que eu e você pensemos os pensamentos dele, que os nossos pensamentos sejam iguais aos dele. Amém? Porque ele diz: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Sabe, existe todos os tipos de pensamento que nós podemos pensar ao nosso respeito, que a gente não vai conseguir, que a gente não vai avançar, que a gente não vai chegar naquele lugar que Deus queria que a gente chegasse. Mas sabe de uma coisa, quando você troca os teus pensamentos aos pensamentos de Deus, irmãos, tudo dá certo. Amém? E eu gosto sempre de indicar esse livro, Uma Mente Moderada e Disciplinada. Nós não temos aqui na livraria, da Nancy Dufresne. Esse livro, irmãos, ele me impactou. Eu já li esse livro pelo menos 5, 6 vezes, a respeito de pensamentos. Uma mente moderada e disciplinada. Nós precisamos, irmãos, disciplinar a nossa mente. Amém? Porque a Bíblia vem falando que tudo que precisa acontecer nas nossas vidas, no que diz respeito à vontade do Senhor, primeiro vai passar pela nossa mente. Amém? A Bíblia vem falando lá em 1 João, diz: amado, acima de tudo, eu faço votos pela tua prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Então, a vontade de Deus é que eu e você prosperemos. Mas, primeiramente, que nós prosperemos nos nossos pensamentos. Amém? E eu quero ler o prefácio desse livro. Ele já começa assim, poderoso. A introdução desse livro, ela diz assim:
Deus lhe oferece os seus pensamentos. Tome-os, eles irão transformá-lo. A palavra de Deus é o seu pensamento escrito para você. Aleluia! A palavra de Deus, irmãos, ela não foi feita para o próprio Deus ou para os anjos. A palavra de Deus, ela foi escrita para mim e para você. Sabe que quando nós formos para o céu, quando Jesus voltar, nós não vamos precisar da palavra. A palavra, ela foi enviada. E ela foi enviada para um propósito, para que eu e você tomemos posse dessa palavra. Aí ela diz assim: a palavra de Deus é o seu pensamento escrito para que você possa tomá-los para si. Suas palavras, quando vividas, irão penetrar em sua vida diária e transformando-a em algo espiritual, extraordinário e sobrenatural. Aleluia! Uma vez, irmãos, que eu e você tomamos a palavra de Deus como se fosse a nossa, porque realmente ela faz parte da nossa vida, nós não somos mais pessoas ordinárias. Nós não somos mais pessoas naturais. Nós somos extraordinários e sobrenaturais. Transformando em algo espiritual, sobrenatural e extraordinário. Não há nada comum sobre o homem que faz dos pensamentos de Deus os seus próprios pensamentos, pois eles irão transformá-lo e tirá-lo de um lugar de normalidade e levá-lo ao sobrenatural. Oh, aleluia! Produzindo uma vida que vai gerar muito mais fruto que glorifica a Deus. Esse homem irá se tornar alguém que manifesta a vontade do Pai. Onde quer que vá, ele irá ajudar a levantar outros. Como tornamos os pensamentos de Deus os nossos pensamentos? Fazendo o que Deus instrui a Josué. Este livro da lei não se apartará da tua boca, mas você meditará nele dia e noite, para que você possa fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Assim você fará o seu caminho prosperar, você se conduzirá sabiamente e terá sucesso. Aleluia! Muitos de nós, no meio evangélico, tivemos essa experiência de que o crente não pode ter sucesso. O crente não pode prosperar. O crente não pode ter muita coisa. Mas sabe, quando eu abro a minha Bíblia, eu vejo, irmãos, que Deus quer o meu sucesso. Aleluia! Deus quer a minha prosperidade. Deus quer o meu avanço, Deus quer o meu crescimento. Sabe de uma coisa, meu irmão? Deus não quer que no próximo ano, nesse mês de novembro, né? Nós estamos em novembro? Outubro, nós estamos em outubro. No próximo, em 2023, no mês de outubro, você esteja na mesma fase, no mesmo nível. Deus não quer. Aleluia. Deus quer que você vá crescendo. Deus quer que você vá aumentando. Deus quer que você vá em aumento. Deus nunca quer que você esteja na mesma forma. Deus quer que você se torne um homem e uma mulher de sucesso. Em que, irmão, analisa? Em todas as áreas. No casamento, na área profissional, no propósito e no plano que ele tem para a sua vida. Deus quer que as pessoas olhem para você e digam: rapaz, esse homem é de sucesso, essa mulher é de sucesso. Pronto, pois você vai estar no centro da vontade de Deus, se as pessoas olharem para você e ver você um homem e uma mulher de sucesso. Porque você foi chamado para dar certo, irmãos. Você foi chamado para dar certo. Você foi chamado para ser um sucesso. Amém? Então vamos sair desse lugar que limita a nossa visão. Desse lugar, irmãos, dessa mente religiosa, por pensar que não é da vontade de Deus que você tenha sucesso. Deus quer que você esteja nesse lugar de sucesso. Deus quer que você esteja nesse lugar de avanço. E Ele já enviou a sua palavra. E a palavra do Senhor, ela vai fazer exatamente aquilo que Deus quer que você seja. Deus quer que você esteja no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, para que você se torne um sucesso. Amém? É exatamente isso que Deus fala lá em Josué. Aí ela diz assim, à medida que você medita diariamente na palavra de Deus, balbuciando para si mesmo, pensando profundamente nela e agindo de acordo com o que ela diz, sua mente será renovada e a sua vida transformada. Será algo diferente do que já foi.
Meditar na palavra de Deus coloca você dentro do versículo e o coloca dentro de lhe vivificando. Aleluia! Aleluia! No versículo acima, nem Deus nem o diabo foram mencionados. O que é citada é a palavra de Deus e você. Na verdade, você é mencionado 4 vezes. Portanto, o que determina o seu sucesso nessa vida é o que você faz com a palavra. Tome a palavra de Deus e faça dela a sua própria palavra. Faça dos pensamentos e caminho dele os seus pensamentos e os seus caminhos. Aleluia, porque irmãos, quando Deus olha para mim e para você, ele não vê 2 pessoas. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com ele. Você precisa, irmãos, concordar com aquilo que Deus fala ao teu respeito. Você precisa, porque não é simplesmente você olhar para a Bíblia e você dizer, Senhor, o Senhor fala realmente isso ao meu respeito. Mas você concorda com aquilo que ele disse? Você balbucia? Isso é loucura, irmãos, a palavra de Deus é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nós podemos tomar a palavra de Deus como se fosse a nossa. Nós precisamos, irmãos, tomar posse daquilo que Deus já falou ao nosso respeito, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor ou do que não esteja acontecendo. Aquilo que Deus falou ao nosso respeito, irmãos, vai acontecer. Aleluia, aleluia, e é exatamente isso que eu quero falar, irmãos, pensando os pensamentos de Deus. E a Bíblia vem falando na carta aos Romanos, na versão A Mensagem, Romanos no capítulo 12, no versículo 1, diz assim: portanto, com a ajuda de Deus, eu quero que vocês façam o seguinte: entregue a vida cotidiana a Deus, dormir, comer, trabalhar, passear, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que vocês podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, ao ponto de não poderem mais pensar. Em vez disso, concentre a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem em atendê-los. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Aleluia. Quando nós passamos, irmãos, a pensar os pensamentos de Deus, irmãos, nós nos tornamos pessoas maduras. Muitas vezes a gente pensa que para amadurecer precisa somente orar em outras línguas, mas essa Bíblia aqui, essa palavra, a palavra de Deus, ela não diz isso. A sua maturidade também depende dos seus pensamentos. Amém? Então decida pensar os pensamentos de Deus. Decida pensar aquilo que Ele pensa ao teu respeito. Não importa o que as pessoas falam. Não importa o teu passado. Não importa aquilo que você já foi. Hoje, irmãos, você precisa tomar os pensamentos de Deus como se fossem os teus. Aleluia! Você precisa compreender, irmãos, que aquilo que Deus falou ao teu respeito vai acontecer. Você precisa se convencer que aquilo que Deus falou, segundo a palavra dele, ao teu respeito, vai acontecer. Então, existe, irmãos, uma forma digna de nós vivermos. Amém? Existe uma forma digna. Como, irmã Monalisa, eu posso viver de uma forma digna? Pensando aquilo que Deus pensa. Sabe, irmãos, quando nós não éramos crentes, quando nós não éramos nascidos de novo, nós não tínhamos domínio dos nossos pensamentos. Mas sabe de uma coisa? Eu e você temos hoje domínio dos nossos pensamentos. Nós podemos pensar aquilo que nós queremos pensar. Amém? Como o irmão Reagan fala, né? Eu não li somente esse livro para que eu pudesse ajustar os meus pensamentos, alinhar os meus pensamentos aos pensamentos de Deus. Mas existem muitos livros do irmão Reagan, pensamento certo, pensamento errado. Eu li o livro da Joyce, Campo de Batalha da Mente. Nós precisamos, irmãos, investir na nossa vida espiritual. Para que nós possamos, irmãos, viver sobre esta terra segundo a vontade de Deus, de uma forma digna. Porque a Bíblia diz assim: se você quiser e você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Não é porque está escrito.
que nós vamos comer o melhor dessa terra. Nós precisamos concordar com Deus. Nós precisamos falar aquilo que Deus fala. Nós precisamos pensar aquilo que Deus pensa. Nós precisamos nos firmar na rocha, irmãos, porque Deus, Ele nunca nos enganou que não haveria aflições. A Bíblia diz, irmãos, que o homem, ele firmou a sua casa na areia. E outro homem firmou a sua casa na rocha. E vieram os ventos, vieram as tempestades para todas as duas casas. Mas aquela casa que ficou firmada foi aquela que foi edificada na rocha, edificada na palavra, edificada em Jesus. Amém? Então, aflições, tribulações, tempestades vão vir para mim e para você. Agora, a diferença é a forma como eu vou me posicionar. E quando você está firmado na palavra, irmãos, nada vai parar você. Nada vai te derrubar. Existe aquela palavra que diz, você pode balançar. E não, irmão, você não vai balançar. Amém. Aleluia. Isso não é bíblico. A palavra veio, a tribulação veio, as tempestades veio e eu me balancei. Não, irmãos, não existe isso. Quando você está firmado na rocha, o vento vem, a tempestade vem, tudo vem contra a sua vida, mas você não balança, você está firme. Porque Deus, Ele não é inconstante. Deus, aquilo que Ele falou na sua palavra, irmãos, Ele não muda de ideia. Deus, Ele não é bipolar, irmãos. Existe um fundamento. Quando você vai fazer uma casa, você primeiro faz os alicerces. Fundamento. E naturalmente falando, o vento, quando ele sopra sobre a sua casa, você não vê tremer. Amém? Então nós precisamos, irmãos, viver pensando, entendendo. O que eu estou pensando? Será que são os pensamentos de Deus? Nós precisamos nos examinar a nós mesmos. Amém? Precisamos nos examinar. O que é que eu estou pensando? Esses pensamentos são os pensamentos de Deus? Esse pensamento é um pensamento que agrada a Deus? Amém? Mas qual é o remédio, irmãos, para a prevenção? Qual é o remédio ou a prevenção para nós pensarmos os pensamentos de Deus? É a sua palavra. Como eu falei de início, a Bíblia diz que Deus enviou a sua palavra para nos livrar, para nos sarar e nos livrar de tudo que é mortal. E a Bíblia vem falando aqui em Tiago, no capítulo 1, no versículo 21, diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aleluia. Por que não o nosso espírito, irmãos? Porque quando nós nascemos de novo, o nosso espírito ele já está pronto. Agora a nossa alma continua a mesma coisa. E nós precisamos fazer alguma coisa com a nossa alma. Amém? A Bíblia vem falando aqui, irmãos, que existe um lugar, existe um espaço em nós. E esse espaço tem acúmulo de maldade, impureza e acúmulo de maldade. Mas sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela não pode ocupar o mesmo espaço de acúmulo de maldade e de impureza. É por isso que ele está dizendo aqui, despojando-vos. Sou eu e você que precisamos fazer isso. Eu preciso me despojar quando eu estou diante da palavra. Eu preciso me despojar de todo acúmulo de impureza, de todo acúmulo de maldade e de impureza e acúmulo de maldade para que eu e você venhamos acolher com mansidão a palavra em vós implantada. É interessante isso, irmãos, porque a palavra de Deus, ela não vai ser na sua vida um acessório. É um implante. Aleluia. É algo que precisa fazer parte de você. É algo, irmãos, que as pessoas elas vão olhar para você e elas não vão saber o que é a palavra, o que é fulano, o que é a palavra, o que é pastor PC, o que é a palavra, o que é Rubênio. Está implantada. Aleluia. Deus quer, irmãos, que a palavra dele faça parte da sua vida.
Ao ponto das pessoas, irmãos, se confundirem quem é Deus e quem é você. Porque ele está dizendo aqui que essa palavra implantada em nós, ela é poderosa para salvar a nossa alma. E sabe, irmãos, os pensamentos eles podem vir. Mas você vai aceitar ou não. Como o irmão Reagan diz, um pássaro ele pode voar na sua cabeça, mas você não pode deixar que ele faça ninho na sua mente. Amém? Aleluia! Glória a Deus por isso. Um outro ponto, irmãos. A causa. Por que nós precisamos renovar a nossa mente? Eu não sei se já chegou na sua mente, se você já pensou, por que Deus ele não deixou tudo pronto? O espírito está pronto, né? A Bíblia diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é assim? Por que Deus não resolveu logo isso tudo de uma vez? Porque a responsabilidade é minha e sua. E a causa disso, irmãos, foi no começo de tudo. O homem, irmãos, ele tinha pensamentos puros. Ele era todo puro. Mas a partir do momento que o homem desobedeceu a Deus, irmãos, aquela pureza saiu dele. E o irmão E.W. Kenyon, ele fala em um dos seus livros, lá quando ele vem falando a respeito de Salmos, no capítulo 8, que fala assim, que o Senhor, Salmo no capítulo 8, abre lá para mim. Salmos capítulo 8, quando ele diz assim, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste. Aí às vezes a gente olha para esse versículo e a gente pensa que Deus nos coroou, existe uma coroa sobre a nossa cabeça e foi de uma forma natural. Mas o irmão E.W. Kenyon, irmãos, ele fala nos seus livros que quando Deus ele fala sobre isso, no início, quando Deus ele fez o homem, irmãos, ele coroou o homem no seu espírito. Mas quando Adão desobedeceu a Deus, ele foi destronado daquele lugar. E o diabo pegou aquela coroa e colocou no seu intelecto. E é por isso que a Bíblia fala em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5, para nós não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Não se apoie no seu próprio entendimento, mas reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas. Sabe de uma coisa no que diz respeito à prosperidade? Deus fala alguma coisa para você e às vezes a conta não bate, não vai dar. E Deus está falando essa manhã para mim e para você. Não te apoia no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor. Às vezes a gente faz os cálculos, irmãos, Deus promete algo pra gente, seja natural ou espiritual. Quem vai pagar a conta, irmãos? É Deus que vai pagar a conta. Que se Ele falou, é Ele que vai pagar a conta. Amém? Se Ele falou, irmãos, Ele é o nosso patrocinador. Então, o que resta a nós, irmãos, é nós não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, porque um dia a gente foi descoroado no espírito. Mas sabe de uma coisa? Nós voltamos à forma original. Deus nos colocou de uma forma original. Quando nós nascemos de novo, irmãos, essa coroa foi novamente para o nosso espírito. E nós podemos, irmãos, trazer a nossa alma à obediência de Cristo e dizer para o Senhor, Senhor, eu reconheço, Senhor, não importa se a conta não bate. Não importa se as portas estão fechadas para mim, o Senhor vai abrir essa porta para mim. Não importa qual é a circunstância que eu estou passando. Não importa se isso que o Senhor falou a meu respeito é impossível. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Eu trago à minha mente a obediência de Cristo, irmãos, porque eu acredito em Deus e Ele vai ajustar todas as áreas da minha vida. Aleluia! Porque não importa aquilo que eu estou pensando, irmãos, porque é uma renovação diária. Você não faz isso de uma vez só. Aleluia! Não, você não renova a sua mente hoje e amanhã você não precise. Não, irmãos, é todos os dias.
Todos os dias você precisa, porque a Bíblia diz, irmãos, que existe o tentador. Satanás vem de vez em quando. Nem tudo que você pensa é aquilo que você está pensando. O diabo, irmãos, ele tem acesso à nossa mente. E é por isso que nós precisamos renovar a nossa mente e pensar os pensamentos de Deus. E falar a forma que Deus fala. Mas como, irmãos, nós vamos falar como Deus fala? Acolhendo com mansidão a palavra em voz implantada. Nós tomamos os pensamentos de Deus como se fossem os nossos pensamentos e nós falamos. Até que isso aconteça. Pai, eu acredito na tua palavra. Pai, eu creio. Não importa se vai ser amanhã. Não importa se eu preciso resolver esse problema amanhã o Senhor chega com a provisão. Porque o Senhor é o meu socorro bem presente na hora da tribulação. O Senhor disse, eu nunca vou te deixar. Eu nunca vou te desamparar. Irmãos, os homens podem ter duas palavras, mas Deus não tem. Aleluia! Deus não muda, Ele não falha. Ele diz, eu não sou homem para que eu possa mentir. Eu não sou filho do homem para que eu possa me arrepender. Aquilo que eu falei na minha palavra vai acontecer. Então toma os pensamentos de Deus como se fossem os teus. Toma os pensamentos de Deus, irmãos, como se fosse verdade, porque de fato é. Aleluia, minha irmã Monalisa, mas eu não acredito. Meu querido, você precisa começar a colocar essa palavra no teu coração e confessar com a tua boca até que se torne verdade, como é verdade para Deus. Aleluia, porque já é verdade, irmãos. Já é. Aleluia. Aleluia, não sei quanto tem, irmãos, na tua conta bancária. Para Deus não interessa aquilo que tem, contanto que você creia que vai acontecer. Aleluia. E sabe de uma coisa, irmãos? A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós temos pedido ou pensado, conforme o poder dele que está em nós. Irmãos, o diabo pode se estribuchar. O diabo pode tentar nos distrair, contanto que ele não consiga. Porque quando você está envolvido com a palavra, irmãos, ele não vai conseguir te distrair. Assim como ele não distraiu Jesus. Porque o diabo ele vem, depois você resiste a ele, porque a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele vai fugir de você. E foi exatamente isso que aconteceu na tentação. Jesus resistiu a Satanás com o quê? Com a palavra. Com a palavra no seu coração, com a palavra em sua boca. Está escrito, está escrito, está escrito. E aquela palavra que saiu da boca de Jesus, irmãos, é uma palavra rema, era uma palavra revelada, era uma palavra concreta. Satanás, está escrito, eu acredito, eu não vou me prostrar diante de você, eu não vou me render a você. Aleluia, porque Jesus tomou a palavra de Deus, a palavra do Pai, como se fosse a dele. E você é diferente de Jesus? Não, você é filho do mesmo Pai. Aleluia, você é filho do mesmo Pai. Aleluia, e você que não aceitou Jesus, irmãos, Deus ele não tem netos nem sobrinhos. Deus só tem filho. Aleluia, e que para você pensar os pensamentos de Deus, você precisa nascer de novo. Nasça de novo, irmãos. E quando você nascer de novo, você vai conseguir pensar os pensamentos de Deus. Nada vai conseguir te distrair. Aleluia. Aleluia. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso falar com isso, irmãos? É que eu e você precisamos trazer a nossa alma, os nossos pensamentos, à dimensão espiritual. Aleluia. Tudo que o diabo quer, irmãos, é te tirar da arena da fé. Uma vez que ele te tirou da arena da fé, da dimensão espiritual, você perdeu. Mas sabe de uma coisa? Quando você toma os pensamentos de Deus como se fossem os seus, a palavra de Deus como se fosse a sua, irmãos, o diabo ele já perdeu. E logo, logo, ele vai fugir de você.
Aleluia. Aleluia. Uma outra forma, irmãos, não é só você receber a palavra. A palavra está no meu coração. Sim, irmã Mona Lisa, a palavra está no meu coração. Sim, mas quem sabe? Se você não fala. Na verdade, irmãos, você não precisa falar para nós ouvirmos. Você precisa falar para Deus ouvir e para você se convencer. Como Deus sabe que essa palavra é a verdade, você precisa se convencer que ela é a verdade. Vários irmãos da Bíblia, vários homens e mulheres da Bíblia, principalmente Davi, ele fez isso com a sua alma. Ele trouxe a sua alma para a dimensão espiritual. E a Bíblia vem falando aqui no Salmo 131, no versículo 1, diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Amém? O que Davi fez aqui, irmãos? Ele colocou a alma dele no seu lugar. Qual é o lugar da alma, irmãos? É o lugar que ela é senhora? É o lugar que ela comanda? É o lugar que ela governa? Não, irmãos. O lugar da minha alma e da sua alma é na dimensão espiritual. E quando você coloca a sua alma na dimensão espiritual, porque você precisa falar com ela. Ele está falando aqui como uma criança desmamada. O significado dessa criança desmamada é uma criança que teve uma amamentação interrompida. Existem algumas coisas, irmãos, que precisam, alguns pensamentos na nossa vida que precisam ser interrompidos hoje. Nós somos hoje, até hoje, aqueles pensamentos que nós pensávamos, porque você é exatamente aquilo que você pensa. Mas a partir de hoje, irmãos, você vai pensar os pensamentos de Deus. Você vai interromper esses pensamentos. Irmãos, as coisas de Deus, elas não são por acidente. As coisas que nós precisamos fazer, irmãos, para que nós venhamos ter uma vida de sucesso, precisa ser intencional, proposital. Eu decido, eu me posiciono em interromper esses pensamentos, porque não são pensamentos de Deus, não vão me levar a uma vida de sucesso. Porque para que nós venhamos, irmãos, ter uma vida de sucesso, nós precisamos fazer coisas diferentes. Se nós fazemos as mesmas coisas, irmãos, nada vai acontecer. Para que nós venhamos ter resultados diferentes, nós precisamos pensar coisas diferentes, nós precisamos agir de forma diferente, nós precisamos falar de forma diferente. Amém? Você nunca, irmãos, vai falar algo que você nunca pensou. Foi de repente que eu pensei isso. Não. Você pensou e depois você falou. É por isso que nós precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos. Amém? Nós precisamos ter cuidado com aquilo que a gente pensa. Então nós precisamos, irmãos, entender que nós precisamos interromper alguns pensamentos. Eu não vou mais pensar isso. E, consequentemente, eu não vou mais falar isso. Porque isso não está alinhado com a palavra do Senhor. Eu vou pensar os pensamentos de Deus e eu vou concordar com Deus. Aquilo que era impossível acontecer na minha vida, a Bíblia diz, tudo é possível àquele que crê. Então eu vou pensar os pensamentos de Deus e agora vai se tornar, agora é possível. Agora Deus vai poder agir nessa área na minha vida, porque eu estou pensando e concordando com aquilo que Deus diz. Sabe o que a Bíblia fala, irmãos? Naquela passagem lá de Hebreus no capítulo
4, diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Diz que no original, aquela palavra a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela diz que é a espada de 2 gumes. Aquela palavra significa distomos. E o irmão Rick Renner, ele diz que nunca tinha visto uma palavra tão estranha como aquela. Ele diz que o significado dessa palavra são 2 bocas. E ele diz que o significado que Deus quis falar, o que o escritor quis deixar escrito, irmãos, é que a espada de 2 gumes, 2 bocas, é Deus falando, mas uma outra boca falando. É Deus falando, irmãos, é você abrindo a sua Bíblia, é você meditando na palavra. É Deus falando, mas você também falando. É Deus confirmando, irmãos, e você também confirmando. É você falando, irmãos, e Deus falando. Porque não adianta só uma boca falar. É necessário que tenha 2 bocas concordando. Aleluia! Aleluia, a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. E ela é cortante, irmãos. Então todas as armadilhas de Satanás, irmãos, vão ser dilaceradas pela boca de Deus e pela sua boca também. Aleluia! É isso que Deus quer, irmãos. Foi isso que Deus criou. É isso que nós precisamos andar. É nisso que nós vamos andar, irmãos. Porque os caminhos de Deus, irmãos, eles são melhores e maiores do que os nossos. Aleluia! Aleluia, precisamos concordar com Deus. Mas eu não acredito naquilo que Deus fala. Eu não acredito porque, naturalmente falando, isso não vai acontecer. Comece a falar, fale até que, declare até que isso se torne real na sua vida, até ficar implantado em você, até fazer parte da sua vida, irmãos, como o seu olho, como a sua boca, como o seu dente. Aleluia. Aleluia, que um dia foi implantado. Aleluia. Oh, glória. Alguém que tem um dente implantado, irmãos, ninguém pode dizer para ele, esse dente não é seu, isso é uma chapa. É nada. Faz parte dele. Aleluia. Faz parte. Já era, irmão. Não tem quem arranque. Não tem quem tire a convicção da sua vida. Quando você toma a palavra de Deus como se fosse a sua. Não tem. Já é, irmãos. A fé é para hoje. Já é. Já é. Está implantado. Recebe como revelação. Aleluia. E uma vez, irmãos, que os seus pensamentos estão alinhados ao seu espírito, irmãos, o diabo já perdeu. O diabo já perdeu, porque ele não tem medo de você, ele não tem medo da tua conta bancária, ele não tem medo de quão poderoso o teu nome é. Ele tem medo da palavra em você. Ele foge com a palavra. Não é porque você é tão forte, não é porque você é tão musculoso, não. Ele tem medo da palavra. Então decida tomar a palavra de Deus como se fosse a sua, porque você é uma bomba no inferno. Aleluia. Você se tornará, irmãos, uma armadilha para Satanás. E todas as vezes que você acordar, ele vai ficar preocupado. Aleluia. 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 Olha só, irmãos, o que o salmista fala também. Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja, como terra árida e exausta e sem água. Irmãos, isso poderia naturalmente não ser verdade para ele. Mas ele estava tomando os pensamentos de Deus como se fossem os dele. Ele disse, Senhor, a minha alma Te almeja. A minha alma tem sede de Ti. Irmãos, alguém naturalmente falando pode abrir a boca e dizer isso? Irmão, tua alma quer dormir, quer assistir televisão.
quer chegar à noite e não vir para o culto. Quer tomar um banho, colocar aquela chinelinha, aquele camisola ou aquele pijama e dormir. É isso que a tua alma quer, naturalmente falando. Mas ele não deixou que a sua alma fizesse aquilo que ela quisesse. Ele disse, a minha alma te almeja. A minha alma te deseja. A minha alma é como uma terra árida e seca, exausta, precisando de você. Senhor, eu amo a tua presença. O que ele estava falando? Estava trazendo a sua alma para uma dimensão espiritual. Tomando os pensamentos de Deus como se fossem os dele. Aí, irmãos, olha só. Eu fui ver, né? Olha só o que ele fala, né? Continuando. Ele diz assim: como uma terra árida e exausta, sem água, assim eu te contemplo no santuário para ver a tua glória, para ver a tua força e a tua glória. E muitas vezes, irmãos, a gente pensa glória, né? A gente olha para o Antigo Testamento, porque a Bíblia vem falando aqui, né? Que nós, para que eu veja no santuário a tua força e a tua glória. Onde o Espírito Santo de Deus habita, irmãos? Habita dentro de mim e dentro de você. E ele estava olhando para o futuro. Ele estava dizendo que no santuário de Deus existia força e glória. Quando ele colocava a sua alma na dimensão do Espírito, ele estava vendo a força e a glória do Senhor. Ele conseguiu ver a força e a glória do Senhor. Você entende por que Paulo diz, eu oro para que os olhos do entendimento de vocês sejam iluminados? Como os nossos olhos, irmãos, podem ser iluminados quando nós oramos, porque aquela passagem lá de Efésios, quando ele fala para os irmãos lá daquela igreja, ele está orando. Eu oro para que os olhos do entendimento de vocês sejam iluminados. Então não é só suficiente eu e você sermos crentes. É necessário que os meus olhos e os seus olhos sejam iluminados para que nós vejamos aquilo que realmente nós somos. O que está dentro de nós, força e glória. Capacidade, habilidade para nós colocarmos a nossa alma no lugar certo. Agora, olha só, irmãos, o significado de glória. Eu não sei como se pronuncia, né? Tem um professor aqui de grego, Kabod. E sabe o que significa isso? Olha só o que está dentro de você. Honra, glorioso, abundância, dignidade e reputação. Aleluia. O que está dentro de mim, dentro de você, a abundância. Quando eu e você falamos com a nossa alma, irmãos, nós vamos ver verdadeiramente quem nós somos por dentro. Porque já está escrito, já está estabelecido, foi Deus que colocou dentro de nós glória, honra, dignidade, abundância, prosperidade. Aleluia! Olha só, irmãos, Salmo no capítulo 103. O salmista falando: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem te farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Com quem ele estava falando aqui? Com a sua própria alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Rende graças, minha alma, ao Senhor. Renda graças, porque se você está bem é por causa do Senhor. Renda graças porque Ele já perdoou as suas iniquidades. Renda graças porque foi Ele que sarou todas as tuas enfermidades. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, porque quem governa esse negócio aqui não é você, sou eu. Porque afinal de contas, irmãos, nós somos o Espírito, nós possuímos uma alma, não é ela que nos possui. Aleluia! Aleluia!
Aleluia! E ele está dizendo, irmãos, ele está reconhecendo o Senhor. E ele não está deixando somente que isso ficasse no seu espírito. Isso precisava estar em todas as dimensões da sua vida. Aleluia! Sabe, irmãos, existem algumas coisas que o nosso espírito sabe, que a nossa alma ainda não conseguiu captar. Mas sabe que quando nós recebemos a informação daquilo que o nosso espírito sabe para os nossos pensamentos, irmãos, nós vamos entender que isso é vida. Falar com a nossa alma é vida. Irmãos, existem pessoas que estão aqui nesse lugar que precisam trocar os seus pensamentos aos pensamentos de Deus. E isso é questão de vida ou morte. Aleluia. Aleluia. Você precisa se posicionar. Você não é aquilo que estão falando ao teu respeito. Você não é aquilo que está ao teu redor. Aquilo que não está acontecendo, irmãos. Porque em Deus não existe esse não acontecer. Em Deus existe o sim e o amém ao seu respeito. E você precisa tomar os pensamentos de Deus e falar com a sua alma. E trazer a sua alma para a dimensão espiritual. Porque uma vez que ela está lá, irmãos, ela está no lugar certo. Ela não vai governar a sua vida. Ela não vai mandar em você. Aleluia. Nós somos senhores do nosso destino, irmãos. Quando nós estávamos no império das trevas, irmãos, nós não podíamos fazer nada com os nossos pensamentos. A Bíblia diz que nós éramos alheios à vida de Deus. Nós estávamos em trevas, mas hoje, irmãos, que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, existe luz suficiente, existe revelação suficiente para você nunca cair e nunca tropeçar. Porque a Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra e luz para o caminho. É lâmpada para aquilo que está perto e lâmpada para aquilo que está longe. Luz para aquilo que está longe. Aleluia. Então nós não temos desculpa de tropeçar. Nós não temos desculpa de se desviar. Amém? Aleluia. Aleluia. E a Bíblia fala também em Isaías no capítulo 26, no versículo 3. Para essa pessoa que toma os pensamentos de Deus como se fossem os seus. Para essa pessoa que fala com a sua alma e coloca a sua alma na dimensão espiritual, na arena da fé. Tu, Senhor. Deus está dizendo assim, irmãos, ó. Agora é comigo. Você fez a sua parte, agora é comigo. Eu tomo conta desse negócio. Quem vai conservar em perfeita paz não é você, é Deus. Aleluia. Aleluia. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E quando se fala, irmãos, essa palavrinha paz, a versão em hebraico é shalom, shalom, que significa essa paz, prosperidade. Além de você ter paz, você tem prosperidade. Além de você ter a perfeita paz, irmãos, porque ele está dizendo, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está em ti, porque ele confia em ti. Deus, ele não vai somente, irmãos, te ajudar ou te dar paz. Ele vai te dar prosperidade. Ele vai te dar abundância. Aquilo que você precisa, irmãos, Deus, você pode contar com Deus, porque Deus, ele é o teu patrocinador. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está em ti. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Deus está dizendo essa manhã para você, shalom, shalom. Não é somente a paz que vai exceder todo o entendimento, é a prosperidade, paz, shalom, shalom. Tenha paz, tenha paz. Aleluia. Fique em paz, porque tudo está bem. Shalom, shalom. Aleluia. Fique em paz.
Aleluia. E uma vez, irmãos, que você não dá a sua alma para a ansiedade, que você não dá a sua alma para as preocupações, irmãos, você está abrindo o caminho para Deus fazer. Porque você está dizendo para Deus assim: Senhor, a peleja não é minha. A peleja não é minha. Eu entendi, Senhor. A peleja não é minha. Ele está dizendo essa manhã, irmãos, para algumas pessoas: fique em paz. Fique em paz. Tenha paz. Ele diz: a minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo dá. A paz que o mundo tem, irmãos, é quando tudo está bem, ele tem paz. Quando o dinheiro no bolso, quando ele tem dinheiro no bolso, tudo está em paz. Mas a paz que Deus te dá, irmãos, é com dinheiro, se você tem dinheiro no banco ou se você não tem. Se a tua necessidade está suprida ou se não está, você tem paz mesmo assim. Porque você está firmado na rocha, você está firmado na palavra. Ninguém pode te tirar de lá. Os ventos podem bater, as tempestades podem chegar, mas você está firmado na rocha. Você não vai parar, ninguém vai conseguir te deter, porque, irmãos, quando você está dentro dos propósitos de Deus, irmãos, a provisão vai chegar. A provisão vai chegar, porque você tomou os pensamentos de Deus como se fossem os seus. Aleluia! No mundo você vai passar por aflições, irmãos. Mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Aleluia. Isso não quer dizer, irmãos, que você, porque você renovou a tua mente, porque você falou, o diabo ele não vai vir novamente, porque o diabo é o tentador. É o emprego dele, irmãos, ele não vai parar. Mas cabe a mim e a você, irmãos, compreender que todas as promessas de Deus, ao teu respeito, nós temos o sim, nós temos o amém. Aleluia. E a Bíblia vem falando, irmãos, em Gênesis, o capítulo 15. Eu queria chamar o louvor. Vamos já celebrar a ceia, amém? É o último versículo. As promessas de Deus, irmãos, ao teu respeito, vai depender não só de Deus, mas de você também. Amém? A Bíblia vem falando aqui em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 1, diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, o que me há de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e a um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado a ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora. Deus conduziu, irmãos, Abrão daquele lugar que limitava os seus pensamentos. Deus conduziu Abrão até fora da sua forma natural, da sua forma de pensar. E ele disse assim: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele disse: será assim a tua descendência. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabe, irmãos, nós renovamos a nossa mente pela fé. Nós falamos, declaramos, recebemos a palavra pela fé. Amém? Tudo é pela fé. E a Bíblia vem falando aqui: e ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor,
Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe o Senhor: toma-lhe uma novilha, uma cabra e um cordeiro, e cada qual de 3 anos, e uma rolinha e um pombinho. Ou seja, Abraão, sacrifica. O que a Bíblia fala, irmãos, a respeito dos nossos pensamentos. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Cabe a mim e a você enxortá-lo. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Com o quê? Com a palavra no teu coração e na tua boca. Irmão, treina a tua alma. Treina a tua alma. Treina, presta atenção naquilo que você está falando. Presta atenção naquilo que está saindo da tua boca, naquilo que você está pensando. Porque Deus já te deu capacidade para você resistir a Satanás. E Deus, ele não está falando que haverá dúvida se você abrir a sua boca e falar da palavra. Não, irmãos. Ele está dizendo, se você falar a palavra, o diabo não vai resistir, ele vai fugir de você. Deus está dizendo para algumas pessoas essa manhã: enxorte as aves de rapina. O sacrifício já foi exposto. Você já falou, você já recebeu a palavra, você já confessou. Mas cabe a você, irmãos, enxortar as aves de rapina que muitas vezes têm tentado consumir aquilo que um dia você construiu. Quebrar, dilacerar os fundamentos que você construiu, os muros que você construiu. O diabo não tem força para derrubar. Eu quero dizer para você, irmãos, o poder que está em você é maior do que o poder do inferno. O poder, irmãos, que te puxa para cima é maior do que o poder do que está tentando te puxar para baixo. Que está tentando fazer você desistir. Deus, ele não é com aqueles que retrocedem. Deus é com aqueles que avançam. Ainda mais um pouco de tempo. Aquilo que virá, ele vai chegar. E não tardará. Porém, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder nele, não se comprais a minha alma. Mas nós não somos daquele que retrocede. Nós não somos daquele que desiste. Nós não somos, irmãos, nós não vamos retroceder. Nós somos a raiz. Aleluia. Nós não somos da geração mimimi, irmãos. Nós somos a raiz. Aleluia. Nós somos treinados. Nós somos soldados do Senhor. E nós não vamos desistir. Nós estamos com as nossas espadas bem afiadas. Nós estamos com as nossas bocas bem abertas para declarar a palavra e mandar o diabo correr. Aleluia! 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 Deus nos chamou para nós vivermos de uma forma sobrenatural. Deus nos chamou, irmãos, para amar aquilo que Ele ama e odiar aquilo que Ele odeia. Aleluia! Aleluia! E quando nós pensamos os pensamentos de Deus, irmãos, Deus vai nos honrar. Essa honra vai se manifestar. Essa prosperidade, essa abundância vai se manifestar. O que é isso? Glória. Glória. Existe uma glória, irmãos, da parte de Deus que cabe a Ele, mas existe uma glória para os filhos. E essa glória, irmãos, foi depositada na minha e na sua conta. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Pai, pelos teus planos, pelos teus propósitos, Pai. E nós decidimos essa manhã, Pai. Nós não vamos desistir.
Nós não vamos retroceder, Pai, porque nós não somos fracos. Nós não somos incrédulos, Pai. Nós somos daqueles que caminha, Pai, que avança, que vai para frente. Oh, aleluia, que não desiste. Oh, Pai, que vai correr a carreira que está proposta, olhando para você, Pai. Obrigada pela tua palavra, Pai. Ela é poderosa para salvar a nossa alma. Ela é poderosa, Pai, para nos colocar em um nível de glória, outro nível de glória, porque a sua palavra diz, Pai, que é de fé em fé, é de glória em glória. A sua palavra não diz, Pai, que é de circunstância em glória, não. A sua palavra diz, Pai, que é de glória em glória, e à medida que nós crermos na sua palavra e não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, Pai, o Senhor ajustará aquilo que precisa ser ajustado. O Senhor endireitará aquilo que precisa ser endireitado. O Senhor, Pai, prosperará aquilo, Pai, onde há pobreza. O Senhor, Pai, prosperará onde há falta. O Senhor multiplicará aquilo que é pouco. O Senhor fará, Pai, porque o Senhor conservará em perfeita paz aquele cuja mente está em ti, porque ele confia em ti. Oh, e o Senhor diz, Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Fique em paz. Fique em paz. Fique em paz. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. O Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Ele esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada, porque a tua palavra é a verdade. Obrigada, porque nós precisamos acreditar nela. Obrigada, Pai, porque nós vamos prosperar na sua palavra, Pai. Meditando dia e noite, dia e noite, dia e noite. É palavra na veia. É palavra na veia. É palavra. Oh, aleluia! E nada vai conseguir nos resistir. E nada vai conseguir nos resistir. Oh, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh, aquele que não poupou seu próprio filho, como ele não nos dará todas essas coisas, todas essas coisas? Shalom, 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 shalom. Oh, aleluia! Seja abençoado na prática da palavra. Aleluia!